Minha mãe mandou o áudio às 5:09 da manhã. Júlia, seu acesso foi cancelado. A partir de hoje, considera que essa gráfica não é mais sua, nem essa sala, nem nada aqui dentro. Não volte. Eu ouvi tudo até o fim. Apertei o botão de bloqueio do WhatsApp e sorri. Um sorriso torto, cansado, quase cínico. Depois, encostei o crachá na catraca do prédio só para ter certeza. A luz vermelha acendeu, o visor escreveu acesso negado. E 2 semanas depois, o e-mail do advogado chegou. Urgente. Notificação extrajudicial. Precisamos conversar imediatamente. Mas para você entender como essa noite começou, a Gráfica Silva ficava numa rua apertada de bairro em Belo Horizonte, metade comercial, metade residencial. Eu cresci com o cheiro de tinta, papel recém-cortado e café passado num coador de pano encardido que ninguém tinha coragem de jogar fora. Desde os 16 anos eu estava ali dentro, aprendendo a alinhar panfleto na guilhotina, a não deixar o toner manchar, a fazer milagre com cliente apressado e impressora cansada. Era negócio de família, como meu pai vivia repetindo, sentando-se na cadeirinha giratória, barriga encostada no balcão. Negócio de família. Tradução. Eu fazia tudo. Júlia, faz aquele cartão de visita bonitinho para Dona Lúcia. Júlia, vê por que a máquina tá puxando 2 papéis. Júlia, resolve esse cliente que chegou sem arte, sem foto e sem noção. Enquanto isso, meu irmão mais novo, o Lucas, estudava administração numa particular cara da Zona Sul. Ele vai profissionalizar a empresa, minha mãe dizia, com orgulho estampado no rosto, passando pano no balcão. Você tem o talento, ele vai ter a cabeça. Eu engolia aquilo com gosto de café requentado. Talento. Palavra bonita para justificar salário baixo, férias atrasadas e nenhum direito trabalhista. Quando eu fiz 23 anos, uma cliente apareceu com um sonho estranho. Queria convites de casamento que não parecessem convites de casamento. Nada de florzinha clichê, nada de letra enrolada demais. Eu fiquei noites acordada desenhando, misturando aquarela com tipografia, criando padrão de folha de eucalipto com textura de cimento queimado. Entreguei a coleção chorando de sono e com dor no ombro. A noiva postou no Instagram. Marcou meu @ pessoal, nem lembrou de marcar a Gráfica Silva. Em uma semana, eu tinha 40 mensagens no direct pedindo convite igual. Em um mês, 80. Em 2, 200. A gente devia criar uma linha só disso, pai. Falei, animada, mostrando o celular. Dá para fazer um catálogo digital, colocar preço fechado, criar um site. Site é frescura, Júlia. Quem precisa de papel, vem aqui. Ele resmungou, sem levantar da cadeira. Mas quem ia dizer não para dinheiro na mão? Aos poucos, sem alarde, eu fui montando o meu próprio jeito de fazer as coisas. Abri um MEI escondido no site do governo com a ajuda do Felipe, amigo meu que trabalhava num escritório contábil ali perto. Se você está criando as artes, sendo autora, registra tudo no seu nome. Nunca se sabe. Ele comentou, tomando café da minha garrafa térmica. Pelo menos o portfólio é seu. Registrei marca, criei um logotipo pequeno no canto das artes, Estúdio J, montei um banco de contratos simples, licença de uso de arte, pacote de identidade visual, uso pessoal, não comercial. Eu ainda usava as máquinas da gráfica, claro. Meus pais achavam ótimo. Dinheiro entrando sem entender de onde vinha exatamente. Sua irmã é um gênio. Minha mãe suspirava, passando as comandas. Mas quem vai cuidar do CNPJ mesmo é o Lucas. E lá ia o nome dele sendo exaltado de novo, mesmo longe, mesmo enquanto ele postava foto de chope e festa universitária. No ano em que fiz 29, Lucas se formou. Voltou para casa com diploma emoldurado, camisa social nova e uma arrogância que parecia perfume caro. Agora a Gráfica Silva vai virar empresa de verdade. Ele disse no primeiro almoço de domingo de volta. Nada de comanda de papel, planilha perdida, esses clientes que pagam quando querem. Graças a Deus. Meu pai abriu um sorriso aliviado. Tava só esperando você voltar, filho. Eu, que tinha segurado o negócio durante a pandemia, fazendo delivery de material em ônibus e mototáxi, só enfiei mais arroz no prato para não responder nada.
Lucas chegou mudando tudo. Troca o sistema, troca a fachada, troca o jeito de atender. Cliente velho reclamou? Deixa ir, vamos trazer outro público mais premium. Em menos de 3 meses, ele cortou o café de coador, da imagem de coisa velha, e colocou cápsula. Trocou a garrafinha de água no balcão por uma máquina moderninha e proibiu o copinho de plástico. Inventou meta, bonificação, reunião de feedback. Só tinha um detalhe. Quem continuava ficando até às 10 da noite para entregar banner para a igreja da esquina era eu. Ele, às 7 em ponto, já estava no bar mais próximo, cuidando do networking. Mesmo assim, em grupo de família, o enredo era sempre o mesmo. Deus é bom, nosso gestor voltou. Lucas nasceu para isso. Agora nada segura a gráfica. Nada segura a gráfica. Mas podia tentar me segurar um pouco também, né? A mensagem da reunião importante chegou numa quinta-feira à tarde. Hoje às 7, todo mundo na sala do fundo. Minha mãe mandou no grupo da família. É coisa rápida. Eu respondi que ia tentar, mas tinha prazo de arte para a noiva que casava no sábado. Vai ser besteira de sempre, resmunguei, voltando para o computador. Eles conversam, brigam por causa de boleto, eu resolvo o cliente que está aqui na frente. 7h45, Lucas encostou na porta da minha sala. Ué, não veio para a reunião? Tô terminando o layout do cardápio da pastelaria, se eu parar agora vai atrasar tudo. Ele deu aquele riso de canto de boca. Então depois a mãe te conta. Não contou. Ninguém contou. Naquela noite, cheguei em casa depois das 10. Tomei banho, caí na cama e apaguei sem encostar o celular na tomada. O áudio da minha mãe, naquele dia, eu só ouvi na manhã seguinte. E ouvi em frente à catraca do prédio comercial, com o crachá na mão, o cabelo ainda molhado e a sensação estranha de que o peito estava menor que a costela. Júlia. A voz dela tremia. As coisas mudaram. O Lucas reorganizou tudo, o contrato social, o quadro de sócios. A gente entendeu que você não se encaixa mais nessa nova fase. Seu acesso está cancelado. O escritório não é mais seu lugar. Fica melhor assim para todo mundo. Fiquei parada encarando a barra de áudio azul como se ela fosse mudar de conteúdo se eu ouvisse de novo. Não mudou. Encostei o crachá na catraca apenas por teimosia. A luz vermelha acendeu como se risse de mim. Acesso negado. O segurança do turno da manhã, seu Antônio, levantou da cadeira sem jeito, segurando uma caixa de papelão. Dona Júlia, me pediram para deixar isso com a senhora. Minhas canetas favoritas, meus cadernos de referência, uma planta que eu tinha resgatado do lixo, um porta-retrato velho com uma foto minha e do meu pai no dia em que a primeira máquina offset chegou. Em cima de tudo, uma folha impressa com o logotipo novo. Silva Criativo Comunicação and Branding. Letras finas, frias. Como se alguém tivesse limpado minha história com removedor. Meu celular vibrou de novo. Grupo Família Silva em agregados. Minha mãe tinha postado uma foto. Lucas em pé, na frente da fachada repaginada, blazer azul, braços cruzados, legenda. Orgulho que não cabe no peito. Nosso gestor assumindo tudo. Nova fase para a empresa. Comentário da tia. E a Júlia? Ajuda ele, né? Respostas com coração, foguinho, mãozinha de oração. Ninguém perguntou onde eu estava. Ninguém percebeu que eu tinha sido demitida da minha própria vida. Respirei fundo, dei um zoom na foto e reparei num detalhe. Atrás do Lucas, bem de leve, ainda aparecia o adesivo transparente na porta de vidro. Lá embaixo, lado direito, Estúdio J. Meu símbolo pequenininho, quase invisível. Eles modernizaram tudo, menos aquilo. Aquilo continuava sendo meu. Não sei quanto tempo fiquei sentada na calçada, abraçada na caixa. O sol subiu, o trânsito aumentou, o camelô da esquina montou a barraca de queijo e doce de leite. Eu só levantei quando meu celular tocou de novo. Número salvo. Doutora Ana, jurídico. Eu tinha conhecido a Ana numa feira de noivas. Ela era advogada especializada em propriedade intelectual e no dia riu quando viu meu contrato impresso. Isso aqui tá melhor que muito contrato de empresa grande. Você mesma que fez? Dei uma olhada em uns modelos na internet, adaptei. Se quiser,
Um dia passo aqui para te explicar como registrar essas coleções. Vai que alguém tenta copiar. Ela passou. Eu registrei. Cada coleção principal de convite, cada linha de identidade visual. Tudo vinculado ao meu MEI, com meu nome de autora estampado em letras miúdas, mas firmes. Agora, do outro lado da linha, ela suspirou. Júlia, eu vi o post do Silva Criativo. Você sabia que isso estava rolando? Descobri pela catraca, acredita? Respira. Tô indo pro escritório. Se tiver cabeça, aparece lá ainda hoje. Traz seus contratos, seus registros, o que tiver. Olhei para a caixa de papelão, pro prédio onde eu não podia mais entrar, pro adesivo pequenino Estúdio J, que ainda resistia na porta. De repente, a humilhação começou a mudar de textura. De líquida, escorrendo em forma de lágrima, ela foi ficando mais densa, mais dura. Parecia cimento secando. O escritório da Ana ficava num conjunto modesto, sem frescura. Secretária simpática, plantinha de plástico, café coado em cafeteira elétrica. Eu me senti mais em casa ali do que na empresa da família nos últimos meses. Espalhamos tudo na mesa. Certidão de registro de coleção Folhas Urbanas. Autora, Júlia Carvalho Silva. Registro de coleção Mar Atlântico. Autora, Júlia Carvalho Silva. Marca, Estúdio J, Papelaria Afetiva. Registro no INPI. Contratos de licença assinados por noivas, decoradores, cerimonialistas. Bem no final, em letras pequeninas. A arte é cedida pelo Estúdio J, CNPJ tal, com autorização de uso pessoal e intransferível. Ana batucou na mesa com a caneta. Você tem ouro aqui. Ana, são só desenhinhos de folha e caligrafia. Não são desenhinhos. É propriedade intelectual. É método, é coleção, é marca. E tá tudo no seu nome. A gráfica só podia reproduzir esse material porque tinha sua autorização. Ela abriu o Instagram no computador, jogou Silva Criativo na busca e entrou no perfil recém-criado. Os posts eram uma mistura de orgulho e ignorância. Nova identidade visual da Silva Criativo, desenvolvida em parceria com nossa equipe interna de criação. As fotos, os meus convites, minhas coleções, meus ensaios de identidade visual, até o modelo Mar Atlântico estava lá, com a palavra Premium em cima. Eles foram para o lado errado da história, Ana comentou, o tom agora frio. Usaram sua obra sem crédito e ainda se atribuíram como criadores. Acha mesmo que não vamos reagir? Meu celular vibrou de novo, dessa vez com uma chuva de notificações. Clientes desesperados, sem entender nada. Ju, falaram que você pediu para não passarem mais os trabalhos comigo. É verdade? Oi, aqui é a Vanessa, da festa de 15 anos. O menino do balcão disse que agora só tratam direto com o Lucas. E o layout? Como fica? Sumiu seu Whats, Júlia. A moça aqui da gráfica tá mandando eu refazer tudo com eles. Eu não tinha sumido. Tinham me apagado. Ana olhou para mim e viu a mistura de raiva e cansaço. Você tem duas escolhas, Júlia. Ou engole seco, chora 3 dias e volta para casa dos seus pais implorar um lugarzinho na empresa. Essa não é uma escolha. Ou pega tudo isso aqui e faz o que já devia ter feito há tempos. Ergue o seu próprio negócio, do seu jeito, com os seus clientes. E deixa eles se virarem com aquilo que realmente construíram. Por alguns segundos, o silêncio pesou. Lá fora, buzina, moto passando, sirene distante. Dentro, só o barulho do meu coração batendo alto demais. Se eu fizer isso, falei devagar, eles vão reagir. Vão falar de ingratidão, de família, de você cresceu aqui dentro. Família que te tranca pra fora às 5 da manhã não tá muito preocupada com sua gratidão. Ana respondeu seca. E se reagirem, a gente responde. Com documentos, não com áudio dramático de WhatsApp. Foi exatamente aí, com o olho ardendo e mão tremendo segurando uma caneca de café morno, que nasceu o J Casa Criativa. Não foi com plaquinha, fita de inauguração e post no feed. Foi com um pix pro dono de um coworking apertado, 2 semanas de atraso do aluguel do meu apartamento e uma lista de nomes de clientes que tinham confiado em mim antes da empresa da minha família existir no Instagram.
Nos primeiros dias, a vergonha era quase maior que a vontade. Eu, acostumada com máquina barulhenta, cheiro de papel, funcionário entrando e saindo, de repente estava numa salinha de 10 metros quadrados, dividindo o corredor com uma psicóloga, um programador e uma moça que dava aula de reforço escolar. Em vez de sorrisão atrás do balcão da Gráfica Silva, eu tinha uma plaquinha de acrílico barata na porta. J Casa Criativa, identidade visual e papelaria afetiva. Comecei do jeito mais brasileiro possível, no WhatsApp. Oi, Ana, tudo bem? Aqui é a Júlia. Lembra de mim da... Júlia, pelo amor de Deus, sumiu por quê? Complicou lá na empresa, eu abri meu espaço. Eu contava a versão reduzida. Tivemos divergências. Eles querem focar em outro tipo de trabalho. Decidi seguir minha linha. Nunca falava. Me tiraram como quem joga saco de lixo na rua. Mas não precisava. As pessoas liam nas entrelinhas. Em uma semana, eu estava refazendo todo o enxoval de um casamento que a gráfica tinha enrolado. Em 2, um decorador de festa infantil me ligou. Ju, vou ser sincero. O atendimento com o Lucas é um caos e os layouts nunca chegam do jeito que a gente combinava. Se você tiver como atender direto, eu fico com você. Eu não tinha impressora de grande formato, não tinha laminação, não tinha máquina de corte. Mas tinha outra coisa, o contato de um concorrente antigo do meu pai que tinha uma estrutura ótima e vivia reclamando que não tinha alguém de criação que entendesse de cliente. Dona Neuza, lembra que meu pai dizia que a senhora ia falir em 2 anos? Lembro, uai. Ela riu do outro lado da linha. Tô aqui até hoje, ele que tá cheio de dívida. Então, a senhora aceita imprimir para mim? Eu trago os arquivos fechadinhos, prontinhos, pago em dia. Ela aceitou. E ainda fez preço melhor do que meu próprio pai fazia para mim. Os dias começaram a ganhar rotina nova. De manhã, reunião em vídeo com noiva que estava em Recife. À tarde, visita na Neuza Gráfica para calibrar cor. À noite, arte aprovada, contrato assinado digitalmente, nota emitida pelo meu próprio CNPJ. Enquanto isso, o feed da Silva Criativo era uma novela à parte. Foto de Lucas em evento de networking, foto de Lucas numa palestra de gestão moderna. Foto de Lucas entregando panfleto de pizzaria com legenda motivacional. Meu pai aparecia cada vez menos. Minha mãe, quase nunca. Enquanto eu gerava voucher de pagamento, mandava briefing por e-mail e via o calendário lotando, os boatos começaram a chegar. Júlia, você soube que eles atrasaram o salário do operador de máquina? A gráfica tá demorando 3 semanas para entregar cartão de visita simples, menina. Fui lá hoje, só tinha um estagiário perdido. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Eu respondia com um poxa, que complicado, e trocava de assunto. Por dentro, uma parte de mim gritava, bem feito. Outra só ficava triste. História nenhuma é leve quando o sangue é o seu. 1 mês depois da catraca vermelha, o e-mail do advogado chegou. Assunto: notificação extrajudicial. Uso indevido de clientela e marca. Era mais longo do que muito textão de Facebook. Palavras bonitas, tom ameaçador. Dizia, em resumo, que eu estava se apropriando de clientela conquistada pela Gráfica Silva, que eu utilizava indevidamente a reputação construída ao longo de décadas pela empresa familiar, e que o uso da expressão J Casa Criativa poderia gerar confusão no mercado com a marca Silva Criativo. No final, ameaçava processo, pedindo para que eu cessasse imediatamente qualquer comunicação com aqueles clientes. Tirasse do ar meu site simplesinho feito no Wix e, de preferência, ficasse quieta num canto. Ana leu tudo em silêncio, os olhos percorrendo cada linha com calma. Depois só fez uma coisa: riu. Eles realmente são ousados, né? Me ameaça com uso indevido de marca enquanto usam suas artes sem autorização. Eu devo ficar com medo? Medo não, mas pode ficar com raiva à vontade. Raiva faz a gente organizar documento. Ela abriu a pasta do meu processo digital, juntou cópias de tudo. Print do registro da sua marca, anterior à criação da Silva Criativo. Print dos posts utilizando suas coleções sem crédito, com datas. Lista de clientes que firmaram contrato direto com você,
com data e assinatura anteriores à nova fase da gráfica. Tabelinha mostrando que nunca existiu o funcionário Julia Designer na folha de pagamento deles. Oficialmente, eu era ajudante geral. E-mails do meu pai me chamando de sócia na prática, prometendo que, quando tudo estivesse ajeitado, colocaria meu nome no papel. Júlia, Ana suspirou fechando o notebook. Se eles quiserem dançar, a gente dança. Mas vamos deixar eles escolherem a música primeiro. 2 dias depois, outro e-mail chegou. Dessa vez com convite. Reunião de conciliação no escritório do Dr. Renato, às 10 horas de terça-feira. Sua presença é fundamental. Fundamental. Eu lembro quando pensava que minha presença era fundamental lá na gráfica. Agora eu ia descobrir o que isso realmente significava. O escritório do tal Dr. Renato ficava num prédio novo no bairro de Lourdes, daqueles cheirosos de carpete caro. Na recepção, água com rodela de limão, revista de economia, moça de tailleur falando baixo ao telefone. Eu me senti com a roupa errada, o cabelo errado, até o respiro errado. Mas Ana, ao meu lado, parecia estar na sala de estar da casa dela. Lembra, Júlia? Educação, firmeza e silêncio nas horas certas. Deixa eles falarem. Nunca interrompe primeiro. Quando a porta da sala de reunião abriu, foi como entrar num universo paralelo. Meu pai sentado na ponta da mesa, olhar cansado. Minha mãe ao lado, apertando um lenço de papel. Lucas com relógio caro no pulso, postura de quem está em case de sucesso. Do outro lado, um homem magro, de terno alinhado e cabelo perfeitamente penteado. Doutor Renato. Júlia, minha filha. Minha mãe levantou num impulso, como se fosse me abraçar, mas parou no meio do caminho. Você tá tão... magra. Bom dia, eu disse, sem me aproximar. Doutor Renato pigarreou. Vamos direto ao ponto? A situação é delicada, mas acredito que podemos resolver de forma amigável. Ele começou a falar como quem narra um documentário. Empresa consolidada, mudança de gestão, filha que saiu de maneira intempestiva e passou a captar a mesma clientela, causando confusão de mercado. Ninguém aqui quer prejudicar ninguém, ele concluiu, fingindo empatia. A família só quer garantir que o patrimônio de décadas não seja dilapidado. Ana esperou ele terminar, cruzou as mãos sobre a mesa e me olhou de lado, como quem diz, agora. Eu puxei da bolsa uma pastinha transparente e fui tirando um por um. Registro de marca Estúdio J, anterior à criação da Silva Criativo. Certidão do meu MEI, aberto 3 anos antes do Lucas se formar. Contratos com clientes com o logo do Estúdio J no rodapé. Print de e-mail do meu pai, mandando arte para a gráfica concorrente quando a nossa máquina quebrou. Enviando coleção da Júlia, nossa designer, por favor imprimir seguindo o padrão dela. Por último, Ana abriu o notebook e girou levemente para a direção do advogado. E aqui a gente tem prints do Instagram da empresa dos seus clientes, usando as coleções registradas em nome da minha cliente, declarando como criação original da Silva Criativo. Dr. Renato ajeitou os óculos, observou a documentação, passou páginas de um lado para o outro. O discurso que vinha pronto pareceu engasgar na garganta. De fato, pode haver alguma sobreposição de direitos. Lucas explodiu. Gente, é sério que vocês vão dar palco para isso? Tudo que a Júlia sabe, ela aprendeu lá dentro. Quem comprou máquina, quem pagou aluguel, luz, funcionário, sempre foi meu pai. Eu respirei fundo. Esse argumento eu já tinha ensaiado 1000 vezes, sozinha, lavando louça. E quem ficou 12 anos lá dentro sem carteira assinada, ouvindo que depois a gente acerta? Quem atendeu o cliente no sábado à noite, carregou caixa, criou arte de madrugada? Quem transformou a gráfica num lugar desejado no Instagram? Olhei para o meu pai. Quando ninguém mais queria fazer panfleto de academia em plena pandemia, quem convenceu as pessoas a fazer embalagem artesanal, cartão de agradecimento, essas coisas afetivas que seguraram o caixa? Ele não respondeu. Minha mãe chorava em silêncio. Lucas mexia no relógio. Ana retomou, técnica. O que temos aqui é simples. A empresa da família da Júlia tem o CNPJ, as máquinas, a estrutura física. A Júlia tem a autoria das coleções que,
Por contrato, ela nunca cedeu em caráter exclusivo. Ela também tem a marca dela, anterior à mudança de nome da empresa. Dr. Renato tentou reorganizar o campo. Talvez possamos pensar em um modelo de licenciamento. Júlia, você cederia o uso das suas coleções mediante um valor fixo mensal. A empresa abriria mão de qualquer ação judicial e vocês manteriam uma relação minimamente cordial. Meu pai levantou a cabeça rápido. Filha, a gente faz um acerto. Ele engoliu seco. A gente reconhece que talvez tenha sido precipitado. Você continua criando pra gente, recebe direitinho, tudo certinho. Lucas completou com pouca paciência. Em vez dessa ceninha de food truck criativo aí, Ana cortou com um olhar afiado. Não tem food truck, Lucas. O que a Júlia tem é um estúdio. Um negócio que, ao contrário do de vocês, paga seus próprios boletos em dia. A sala ficou um segundo mais fria. Eu podia aceitar o que estava sobre a mesa. Dinheiro garantido, talvez um pouco de paz, um rótulo de tudo resolvido entre família. Mas eu também sabia que, na primeira crise, a história ia se repetir. Eles achariam um jeito de transformar o que é meu em uma ajuda deles. E eu estava cansada demais de ser ajudada com coisas que eu mesma tinha construído. Eu não quero licenciar nada para vocês, falei finalmente com a voz surpreendentemente firme. Se quiserem continuar usando essas coleções, vão ter que tirar do catálogo. A partir de hoje, tudo que é Estúdio J só sai por mim. Minha mãe apertou o lenço até o papel quase rasgar. Júlia, pensa, é a nossa história. É o nome do seu pai na fachada. Ele mesmo tirou meu nome quando achou conveniente, mãe. Só que meu trabalho ele continuou usando. Eu tô só devolvendo a coerência para a história. Olhei diretamente para o advogado. Não se preocupem, doutor. Eu não quero porcentagem da empresa. Não quero cadeira no conselho. Não quero revisar fluxo de caixa. Só quero que parem de chamar de criação da casa o que saiu da minha mão. Levantei devagar. Se insistirem em usar, a gente se vê num lugar onde as pessoas gostam de papel, o fórum. Aí eu levo essas pastinhas aqui. Bati de leve na documentação e explico tudo com calma. Ana se levantou também, guardando o notebook. Dr. Renato fez um último esforço. Júlia, às vezes um acordo é melhor para todos. Concordo, respondi. Já fiz o meu. Meu acordo é comigo mesma. Saí da sala sem olhar para trás. No corredor, o ar-condicionado parecia mais quente. Minhas pernas tremiam como se eu tivesse corrido uma prova de rua inteira. Ana apertou meu ombro. Eles ainda vão demorar para entender que perderam o melhor ativo que tinham. A designer? Ela sorriu de lado. A consciência. Os meses seguintes foram uma mistura esquisita de exaustão e euforia. O J Casa Criativa começou com um quadradinho no coworking. Em pouco tempo, aquele quadradinho virou um corredor inteiro, com caixas de papel, amostra, paleta e um mural cheio de polaroids de clientes sorrindo abraçados com os convites. Um dia, uma influenciadora de casamento fez um vídeo inteiro mostrando o meu trabalho, chorando porque ninguém tinha entendido tanto o relacionamento dela com o noivo quanto aqueles papéis e cores. No outro, uma doceria famosa da cidade me chamou para refazer toda a identidade visual. Quando eu vi, estava atendendo gente de Florianópolis, Salvador, interior de Goiás, tudo pela internet, tudo organizado num trelo colorido que eu mesma montei. E a Silva Criativo, as notícias chegaram picadas. Mandaram embora o operador de máquina mais velho, aquele que viu você criança correndo dentro da gráfica. A gráfica tá demorando 3 semanas para entregar cartão de visita simples, menina. Fui lá hoje, só tinha um estagiário perdido. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Eu respondia com um, poxa, que complicado, e trocava de assunto. Por dentro, uma parte de mim gritava, bem feito. Outra só ficava triste. História nenhuma é leve quando o sangue é o seu. 1 mês depois da catraca vermelha, o e-mail do advogado chegou. Assunto: notificação extrajudicial, uso indevido de clientela e marca. Era mais longo do que muito textão de Facebook. Palavras bonitas, tom ameaçador. Dizia, em resumo, que eu estava se apropriando de clientela conquistada pela Gráfica Silva
que eu utilizava indevidamente a reputação construída ao longo de décadas pela empresa familiar, e que o uso da expressão J Casa Criativa poderia gerar confusão no mercado com a marca Silva Criativo. No final, ameaçava processo, pedindo para que eu cessasse imediatamente qualquer comunicação com aqueles clientes, tirasse do ar meu site simplesinho feito no Wix e, de preferência, ficasse quieta num canto. Ana leu tudo em silêncio, os olhos percorrendo cada linha com calma. Depois, só fez uma coisa: riu. Eles realmente são ousados, né? Me ameaça com uso indevido de marca enquanto usam suas artes sem autorização. Eu devo ficar com medo? Medo não, mas pode ficar com raiva à vontade. Raiva faz a gente organizar documento. Ela abriu a pasta do meu processo digital, juntou cópias de tudo. Print do registro da sua marca, anterior à criação da Silva Criativo. Print dos posts utilizando suas coleções sem crédito, com datas. Lista de clientes que firmaram contrato direto com você, com data e assinatura anteriores à nova fase da gráfica. Tabelinha mostrando que nunca existiu funcionário Júlia Designer na folha de pagamento deles. Oficialmente, eu era ajudante geral. E-mails do meu pai me chamando de sócia na prática, prometendo que, quando tudo estivesse ajeitado, colocaria meu nome no papel. Júlia, Ana suspirou fechando o notebook. Se eles quiserem dançar, a gente dança. Mas vamos deixar eles escolherem a música primeiro. 2 dias depois, outro e-mail chegou. Dessa vez com convite. Reunião de conciliação no escritório do Dr. Renato, às 10 horas de terça-feira. Sua presença é fundamental. Fundamental. Eu lembro quando pensava que minha presença era fundamental lá na gráfica. Agora eu ia descobrir o que isso realmente significava. 3 meses depois da reunião com o advogado, eu estava sentada no chão de um sobradinho antigo num bairro arborizado, cercada de latas de tinta, rolinho e respingo de massa corrida. O contrato de aluguel tinha sido assinado em cima da bancada da cozinha, com a caneta tremendo na minha mão. Não era um ponto comercial com vaga de garagem e ar-condicionado central. Era uma casa de esquina, com muro baixo, jardinzinho na frente e uma sala que ia virar showroom de papelaria. Na fachada, a marca nova em tamanho grande pela primeira vez. J Casa Criativa. Não era mais adesivo escondido no canto de convites. Era meu sobrenome visual gritado para o quarteirão inteiro. No dia da inauguração, choveu. Óbvio. Chuva fina, persistente, dessas que fazem tudo demorar mais. Mesmo assim, as pessoas vieram. Cliente que virou amiga, amiga que virou cliente. A psicóloga do coworking, a moça das marmitas fitness que eu tinha ajudado com cardápio. Até Dona Neuza, da gráfica concorrente do meu pai, apareceu com um vaso de espada de São Jorge. "Para cortar olho gordo", ela disse, piscando. Minha mãe não veio. Meu pai também não. Lucas, muito menos. Eu sabia porque ainda tinha minhas contas de rede social logadas em tudo. Ainda via as fotos. Ouvia os áudios se quisesse. Naquele dia, porém, eu desliguei o Wi-Fi. Quis ouvir só o barulho de gente dentro da minha casa nova. Quis sentir apenas o cheiro de café passado e bolo simples que a vizinha trouxe para dar sorte. Lá pelas 6, quando a maioria já tinha ido embora, o portão fez um barulhinho tímido. Olhei pela janela e quase não reconheci. Meu pai, de camisa simples, sem barriga de fora, cabelo mais branco do que eu lembrava. "Oh, posso entrar?" Ele deu 2 passos para dentro, olhando em volta como se estivesse pisando em território sagrado. "Ficou bonito", comentou, passando a mão na parede pintada de um verde meio musgo. "Tem cara de... Júlia." Eu ri de canto de boca. Era essa a ideia. Ele caminhou até a mesa onde ficavam amostras de convite, papel, fita, laço. Pegou um, olhou de perto, virou para ver o verso com o logo. "Lembro da primeira vez que você rabiscou isso num guardanapo. Eu também lembro da primeira vez que o senhor falou que isso aí não dá em nada." Respondi sem crueldade, só lembrando. Ele abaixou a cabeça. "A gente erra achando que tá certo." Ficamos um tempo em silêncio, ouvindo apenas os pingos da chuva no telhado. "A gráfica..." Ele começou pigarreando. "A gráfica tá...
Eu sei. Eu sabia. Já tinha ouvido. Dívida com fornecedor, aluguel atrasado, ameaça de despejo. O Lucas quer vender. Disse que não vale o esforço por tão pouco retorno. Claro que ele disse. Eu posso ajudar como cliente, pai. Posso mandar uma ou outra demanda para lá, dentro do que é deles. Envelope, papel timbrado simples. Mas não vou voltar. Não dá para entrar de novo num lugar que trancou a porta na minha cara e achar que é casa. Ele assentiu devagar. Não vim pedir isso, não. Vim... Respirou fundo. Vim dizer que, se um dia você quiser tirar o Silva do seu nome porque ele pesa, eu entendo. Aquilo doeu mais do que qualquer catraca travada. O nome pesa menos do que as escolhas, pai, respondi. Eu só decidi que não quero mais carregar as escolhas dos outros junto com o meu. Ele levantou, foi até a porta. Antes de sair, olhou para trás. Sua mãe vê todos os vídeos que falam de você. Só não consegue comentar. Eu segurei o choro no último segundo. Ela me mandou um áudio expulsando. Pode pelo menos me mandar um dia um áudio orgulhosa. Ele sorriu de um jeito triste. Ela tem vergonha daquele áudio. Eu também tive. Passei semanas escondendo de todo mundo. Mas hoje eu olho e penso. Se não fosse aquele áudio, eu ia estar lá até hoje, presa numa sala sem janela. Ele saiu, a chuva diminuindo. Fechei o portão, encostei as costas na madeira e pela primeira vez desde o dia da catraca vermelha, chorei sem raiva. Chorei como quem lava o resto da tinta velha para começar outra camada. 1 ano depois, a J Casa Criativa tinha 3 funcionárias registradas, todas mulheres que já tinham sido ignoradas em entrevista de emprego por serem mãe de criança pequena. Uma estagiária preta brilhante que criava paletas de cor como quem faz poesia. Agenda fechada com 8 meses de antecedência para convites de casamento. Curso online lotado ensinando pessoas do país inteiro a viver de papelaria sem depender da empresa da família. Um quadro na entrada cheio de fotos de clientes com as frases que eu pedia para eles escreverem à mão. Isso me representa. Isso parece comigo. Me senti vista. Às vezes, alguém chegava tímido e perguntava: "Você é aquela Júlia da história da gráfica da família?" Eu sorria e respondia: "Não, eu sou a Júlia da Casa Criativa. Aquilo lá foi só o prólogo." De vez em quando, passando de carro, eu ainda via a fachada da Silva Criativo. A placa foi arrancada. Entrou uma loja de conserto de celular no lugar. Dizem que o Lucas se mudou para São Paulo, trabalha num coworking de finanças, posta frase motivacional todo dia. A gráfica onde eu cresci virou pó de tinta antiga. Mas a casa que eu construí com papel, contrato e coragem continua de pé. Os cadeados que minha família trocou naquele janeiro não me expulsaram de casa. Eles me obrigaram a perceber que eu nunca tinha tido casa nenhuma. Então, eu fui lá e construí uma, do meu jeito. Com porta que abre por dentro. E chave só minha.